Olá, boa noite, estão me escutando? O som, estão escutando o som? Olá, boa noite, estão escutando? Vocês, quando estão com o gerenciador de negócio no modo especialista, na visão geral, vai aparecer isso aqui para vocês, né? A gente começou a e criar um também de vídeo. Esses dois aí você consegue praticamente do mesmo jeito, da mesma forma, né? CPC, né? O que é o CPC? É o custo por clique. Aqui, no caso, é o custo da sua campanha, tá zero, porque a gente não colocou nada, né? Não colocou nenhum dinheiro. E, no caso, é a quantidade de impressões pelo clique, né? Então, vamos dizer que você teve lá 10 impressões. As impressões, lembrando, são o anúncio para as pessoas. E o CTR é quando a pessoa clica no anúncio. Então, vamos dizer que você teve lá 10 impressões e teve um clique. Então, você teve um CTR de 10%. O custo é o custo que você está gastando na campanha naquele momento, né? Você botou lá R$50 por dia, gastou R$30 e vai aparecer aqui interações, taxa de interação, e aqui no caso outras métricas, né? Essas aqui são as primárias. Aí convenções, como por exemplo, você pode colocar e configurar o gerenciador como uma convenção. Tem como lá nos Contain, que é uma aula que eu vou ensinar para vocês a parte de métrica. E aí a gente vai trabalhar com o tag. Ele é configurado geral, né? E quando tem essas ações, né, do usuário, ele fica registrado lá. E você tem como basear e colocar, por exemplo, a convenção, quantas teve, quantas vendas teve. Pode colocar também, tem um custo por conversão. Então, no caso aqui, ele vai dizer quanto você gastou para ter que dizer se o CPA lá está R$10, ou quanto você está disposto a pagar pela uma venda, e lá teve 10 vendas. Então, no caso, ele vai ter aqui o custo por conversão nesse quadradinho aqui, entendeu? Geralmente, quem trabalha com venda direta, né, que trabalha, por exemplo, com afiliado, ele coloca isso aqui como conversões, que ali já está sabendo quanto vendeu. Valor por conversão, né, por conversão. Fazendo isso aí que meu filho, no caso, me regulou ontem. Pai, não é convenção, não, é conversões. Aí, então, aqui no caso, tem várias métricas. O que você achar que é interessante para você, aí você coloca aqui, e para fazer isso, você vem aqui, nessa setinha aqui, ó. Então, eu quero colocar o CTR. Então, aqui ele vai atualizar, tá vendo? No caso, já está CTR, entendeu? Histórico de alterações. Aqui, histórico de alterações é o seguinte: toda vez que você modifica qualquer coisa na sua campanha para otimizar, ela vai dizer aqui o que você faz para baixo. Quando você faz qualquer outra coisa aqui, vai passar aqui embaixo também palavra-chave negativa, o conjunto de anúncio, que aí você consegue mudar por aqui. E aqui em cima, no caso, ó, filtros de espaço de trabalho, status da campanha, aqui no caso, se ela está ativada ou pausada. Quando, por exemplo, você clicou aqui, ó, e você não quer, por exemplo, que fique rodando um anúncio. Enquanto ela está ativa, no caso, ela está gastando dinheiro, né? Então, você pode pausar a campanha, com tranquilidade você faz tudo, e depois tem alguma recomendação que você não acha interessante, clica no X e desaparece. Entendeu? Adicionar filtros, status de grupo de anúncio, né? Fábio, desculpa, o áudio está falhando bastante. O áudio você não está escutando, não, Ana? Tem mais gente no chat também avisando que o áudio está cortando. Eu estou escutando. Normal, Luiz? Cortando de novo, Fábio. Voltou. Pronto, valeu, vamos prosseguir, né? Vou voltar aqui para a tela, beleza? Então, vamos dar adiantado aqui que a gente vai começar a criar a campanha. Só alguns botões aqui para vocês saberem, né? No caso aqui, o período, né? No caso aqui, são o período que você usou as campanhas. Você clica aqui, e aqui você, no caso, pode colocar só o período de hoje, né? Se você achar que é interessante para você, de ontem, esta semana, de domingo até hoje, 7 dias atrás, 14 dias, este mês, você consegue configurar aqui, ó. E aqui do lado, você também pode mexer e colocar a data que você quiser, da data de início ao fim, entendeu? Aqui mostra dados dos últimos 30 dias, e aqui no caso, pesquisa, né? Se você quiser fazer uma pesquisa, relatório, quando a sua campanha estiver rodando, aí você consegue ver os relatórios da campanha aqui. Ferramenta, quando quiser atualizar aqui, ajuda, é a ajuda do Google, né? Aqui você faz perguntas ao Google relacionadas a qualquer dificuldade que você tem, clica aqui, é a central de ajuda, e as notificações, quando você clica aqui, ele está dizendo aqui, ó, proteja a sua conta contra atividades não autorizadas,
Confira sugestões para melhorar a segurança da sua conta. Vem aqui. Ele vai lhe dar algumas informações que você tem que proceder para poder deixar a sua conta mais segura, né? O que é mais interessante aqui, no caso, é esse botão, que é o que mais vocês vão utilizar, que é onde tem todas as ferramentas, né? Aqui, no caso, ferramentas de configuração, de métricas, né? Que a gente vai ter uma aula só para isso, de ações em massa, biblioteca, e o planejamento foi aquele que a gente mostrou naquele dia, que, no caso, toda vez antes de você subir uma campanha, eu, por exemplo, toda vez que eu subo uma campanha, independente, mesmo se eu tiver com palavras-chave já certo para trabalhar, eu venho aqui no planejador, clica aqui, ó, planejador de palavras-chave. Isso aqui eu toco bem na tecla, porque isso aqui, no caso, é de extrema importância para vocês. Principalmente pessoas que, por exemplo, não têm ideia de palavras-chave, né? Aí, na questão de palavra-chave, vocês têm que ter 3 tipos de correspondência, ampla de frase e exata. A exata, ela é colocada entre colchetes, e você, por exemplo, quando coloca aquela palavra dentro do colchete, o seu possível cliente, no caso, ele tem que escrever exatamente o que está escrito dentro do colchete, né? Então, aqui você clica aqui, descobrir palavras-chave. Aqui, no caso, só uma leve, né, lembrança, né? Você pode começar para descobrir novas palavras-chave, né? Usando as palavras-chave. Aqui, por exemplo, você coloca a palavra-chave. Por exemplo, aqui, se eu colocar curso de marketing digital, você pode colocar mais de uma, né? Aqui, no caso, você consegue ver primeiro o Livro Brasil, que lá embaixo ele vai lhe dar para você palavras-chave, no caso, Livro Brasil. Aí você vai ver lá que tem tantas buscas, né? Porque aquela determinada palavra-chave. Aí você vai fazer, poxa, Fábio, mas no caso eu só vou anunciar em Pernambuco. Aí você vem aqui, clica aqui Brasil, troca para Pernambuco, e lá ele vai dizer o total de palavras-chave que está tendo naquela localidade. Você pode colocar também aquela cidade. Poxa, Fábio, mas no caso eu não tenho ideia de palavra-chave. Aí você pode botar aqui e começar com o site. Aí se você tem seu site, aí você coloca o seu site aqui, que no caso, pelo seu modelo de negócio, o Google vai indicar palavras-chave relacionadas ao seu modelo de negócio. Por exemplo, se eu colocar aqui, stepupcursos.com.br, como minha URL já é validada dentro da ferramenta, ele vai entender que minha empresa, no caso, é uma empresa que trabalha com marketing digital, prestando serviço para empresas e dando curso de marketing digital. Então, já no caso aqui, vai lá e me dar algumas palavras-chave, entendeu? Ah, Fábio, mas eu não tenho site, nem tenho ideia de palavra-chave, não tem problema, pega o site concorrente. E até é bom que você ficar sabendo quais são as palavras-chave que ele está utilizando para ele buscar cliente, entendeu? No caso, então, a vantagem do marketing digital é essa, ele consegue espionar o concorrente, ver o que ele está fazendo, lembrando, nunca copiar o que o cliente está fazendo. O Google até, ele sabe que você está fazendo isso, entendeu? Então, ele não entrega nem tanto. Mas, no caso, você pega o que o concorrente está fazendo e você tenta fazer melhor, tá bom? Então, aqui o planejador, ele é essencial. No caso aqui, ele vai lhe dar aqui, deixa eu colocar só a palavra-chave aqui, para vocês só recapitular. Essa parte aqui vai ser bem breve com vocês. Vou colocar só a palavra, curso de marketing digital. Palavra-chave, curso de marketing digital. Quando eu venho aqui embaixo e coloco aqui ver resultado, o que é que ele vai fazer? Ele vai me dar a palavra-chave que eu pedi e vai me dar alguns dados dela que vai ser interessante para mim, para eu fazer a campanha, né? No caso aqui, ó. Ele vai dizer aqui algumas coisas para eu refinar essa palavra-chave, né? No caso aqui, ele vai me dar aqui, ó. Ele vai me dar a minha palavra-chave e depois ele vai me dar outras palavras-chave que, por exemplo, possam servir para o meu negócio. O curso de marketing digital está aqui, ele está dizendo que tem entre 100 e 1.000. Aí ele recomenda aqui em cima já, ó. Tá vendo? Muitas vezes o que ele recomenda pode ser não tão interessante para mim ou para você. Então, ele está me dando aqui, ó, curso de informática, não é interessante para mim, quando eu trabalho com informática. Curso de enfermagem piorou. Curso de filosofia, por quê? Porque eu botei a palavra curso ampla. Então, a palavra curso vai para um monte de curso de um monte de coisa. Entendeu? Então, no caso aqui, está me dando a primeira palavra-chave aqui embaixo, subindo aqui, ó. Aqui em cima, a palavra-chave que você forneceu. No caso aqui eu coloquei, tem entre 10.000 e 1.000 busca. Mas como eu falei para vocês, aqui no caso ele está me dando uma busca a nível Brasil. Não quer dizer que isso aqui está tendo em Pernambuco. Eu quero em Pernambuco, aí eu vou aqui, ó. Você não precisa voltar lá. Você vem aqui, ó. Tem aqui, ó, curso de marketing digital é a palavra que eu selecionei. Aqui de lado tem o número Brasil.
eu posso clicar no lápisinho aqui, ó. Clico no lápis. Ele vai aparecer o mapinha. O que é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar Pernambuco. Ele vai me dar aqui, ó. Pernambuco, Brasil, estado. Todo o estado, tem 12 milhões de pessoas. Ele vai me dar aqui, ó, Recife, Pernambuco, Brasil. Porque ele está botando aqui, porque ele já identificou, no caso que minha empresa é aqui Recife, região metropolitana. Ele me dá outras coisas aqui, né? Araripina, Pernambuco, tá vendo? Está me dando algumas cidades, está me dando Olinda, entendeu? Aí, no caso, eu quero saber Brasil, tem 12 mil, né? Aí eu vou clico aqui, ó, ele vai subir para lá, ele vai marcar aqui, ó. Aí, no caso, eu não tenho, no caso, por necessidade, eu queria o Brasil. Você vem aqui, ó, onde tem um xizinho aqui, ó, tem o nome Brasil, país, 173 milhões, e clica aqui, ó, eu vou excluir, só vai ficar Pernambuco, ele vai ficar marcando para mim só isso aqui, ó. Então, onde está a azulzinha aqui, é justamente onde ele está pesquisando a minha palavra-chave. Você clica aqui, salvar, e aqui, pessoal, como eu disse para vocês, você pode botar uma cidade também. Então, aqui ele já mudou, ó. Ele está aqui, ó, configurando, ó. Ele está dizendo agora que, no caso, a palavra-chave, curso de marketing digital em Pernambuco, ele está tendo entre 100 e 1.000 busca. Aqui, no caso, como eu não fiz campanha, como eu não gastei dinheiro com o Google ainda, ele me dá entre um número e outro. Quando você fizer sua campanha, que você colocar verba lá, colocar dinheiro lá no Google, ele vai lhe dar esse número aqui exato. Ele vai dar aqui, por exemplo, 700 buscas, 800 buscas, 1.000 buscas. Fábio, mas no caso só tem 700 buscas, quer dizer que só tem 700 pessoas com interesse de comprar meu produto? Não. Tá entendendo? No caso, foram pessoas que buscaram, por isso. No caso, é o norte. No caso, ali você vai fazer uma publicidade, dependendo, né, como aconteceu uma vez comigo. Coloquei, por exemplo, Caruaru. Eu puxei a busca, o curso de marketing digital, presencial, e, por exemplo, dentro de Caruaru não teve busca nenhuma. Como é que eu fiz meu anúncio? Tive que fazer no Facebook. Porque, no caso, fiz também de pesquisa, coloquei lá, tem até pessoas que clicavam, então, no caso, vamos dizer, ele disse para mim que quase não tinha busca, mas, no caso, eu fiz o anúncio e ainda teve pessoas que buscaram ainda. Acontece. E, no caso, eu fiz o anúncio de Facebook para causar desejo, intenção, né, no caso, nas pessoas. Então, lá no feed, o cara estava lá rolando, o cara tem até interesse em marketing digital, ele tem até buscado por isso em algum momento da vida dele, tá entendendo? E, no caso, ele começou a aparecer um anúncio, então começou dentro da cidade. Como é uma cidade pequena, e você colocou uma verba considerável, então, no caso, as pessoas começam a ver o anúncio, e depois, essas pessoas, você, no caso, você influenciou as pessoas buscarem por aquilo ali. Entendeu? Por isso que, como eu dei para vocês, geralmente, os cursos de marketing digital, eles são nichados, você geralmente faz o curso ou de Google ou de Facebook. Vai dar legal? Vai. Pelo menos você sabe trabalhar com a ferramenta e vai conseguir fazer anúncio. Mas, um exemplo, um cara feito eu, que sou gestor de tráfego, e eu faço isso para outras empresas. Eu não sei qual é o tipo de plataforma que eu vou usar para aquele cliente. Então, por exemplo, o produto ou serviço dele, dependendo do que ele quer, possa ser que sirva melhor o Google ou sirva melhor o Facebook. Eu estou ali para vender. Então, como eu domino as duas ferramentas, quando eu coloquei e busquei no buscador, que não tinha muita busca naquela localidade, e eu queria trabalhar ali, aí eu fiz um anúncio de Facebook, né? No caso, Facebook reconhecimento de marca, fiz de engajamento, e geralmente as campanhas, quando eu faço isso, agora muitas vezes as pessoas não fazem, porque só tem uma verba limitada, então, no caso, ele vai tentar fazer isso, para tentar fazer caixa, né? Para ir com caixa, vai pegar parte do dinheiro e reinvestir de novo. Por isso que vocês escutam muitas vezes na internet, o cara faz, não. Quando eu trabalho com anúncio, eu trabalho com o dinheiro do cliente. Não é que ele pegou o cliente o dinheiro do cliente e usou de má fé. É porque, no caso, ele vai atrás de um cliente, ele, por exemplo, ele vai cobrar pelo serviço prestado, vamos dizer que ele cobrou lá R$1.000, fez um contrato de 90 dias, então ele vai receber 3.000, 30, 60, 90. E, geralmente, no marketing digital, a gente cobra pelo menos uma taxa extra, né, que na hora do contrato a gente pede esse adiantamento, que no caso ele não está recebendo adiantado, é porque geralmente quando ele pega, por exemplo, a conta de um cliente, o Facebook do cara muitas vezes nunca subiu anúncio, ele vai ter que configurar, vai ter que colocar as coisas tudinho, vai pegar todas as informações do cliente, colocar na ferramenta, para depois ele fazer aquela pesquisa, geralmente o cliente não fez,
aí vai procurar mercado, vai procurar concorrente, vai dar aquele relatório para o cliente, para ali, no caso, lhe dar mais ideias, porque ele que entende do negócio dele, geralmente o gestor não entende, o gestor ele sabe fazer o anúncio. Então, ele vai pegar todas as informações, vai criar um planejamento e vai subir a campanha, só que no caso o gerenciador dele também está configurado, porque no caso muitas vezes pegou um cliente que tem site, aí muitas vezes, por exemplo, não tem um pixel no site, então ele vai lá na conta de anúncio, cria o pixel, no caso no Google é a tag, vou mostrar o campo para vocês onde é que vocês pegam ela, e você pede para colocar no site do cliente, né? Muitas vezes você também não sabe trabalhar com site, por isso que eu digo, no caso, a importância, principalmente quem vai trabalhar como gestor, ele entender de site. Mas também pode acontecer de, por exemplo, ele tem um site que foi feito tudo em HTML, e você aprendeu, por exemplo, no WordPress. Mas por que, Fábio, não é WordPress? Porque o WordPress, no caso, a maioria de todos os sites do planeta é feito em WordPress. Vamos dizer assim, uma boa parte, né? Que hoje, no caso, tem outras plataformas. E com o WordPress existe um plugin chamado Elementor, que, no caso, ele é bem mais fácil. Por exemplo, o cara que trabalha de HTML, que faz o site, né? No caso, com códigos, né? CS, JavaScript. Não sei se vocês entendem isso, assim, já ouviu falar, né? Pelo menos. O site era feito cheio de código, então demora um monte de tempo para poder aquela pessoa fazer o site. E hoje, com o Elementor, não. Qualquer pessoa na Interactive, e hoje ainda tem outras plataformas que é mais fácil ainda. E o Elementor é uma que, no caso, você faz um site de qualidade, existe templates pronto, você trocar só as palavras, trocar background, entendendo? Então, no caso, é bem interessante a pessoa também entender de site. Por quê? Porque na internet funciona você fazer a sua estrutura digital. Então, as pessoas perguntam para mim, poxa, Fábio, é bom para eu trabalhar na internet, eu tenho que ter site? Tem. Mas eu posso fazer sem ter site? Pode. É certo ou errado? Não, não é certo. Só que, no caso, você vai perder muitos dados, entendeu? Então, no caso, é bem importante você sempre, a sacada, né? No caso, não é o pulo do coelho só, tá entendendo? A sacada da internet é justamente otimização. É isso que você tem que botar na cabeça. Quando você, antes de subir anúncio, não se afobar, porque na ferramenta, eu acho que é a parte mais fácil que tem para você colocar o que você quer. Então, não faz isso, por exemplo, você olhando a ferramenta e fazendo. Pode fazer, Fábio? Pode. Mas no caso mais antes, né, no caso você já ter tudo pronto, objetivo de campanha, tipo de anúncio, as nomenclaturas, entendeu? O lance que você vai colocar, por quê? Porque aqui no planejador, o que ele vai dizer? Ó? Ele disse que a palavra-chave ela tem uma concorrência alta, quanto mais alta a concorrência, logicamente o clique é mais caro, e você tem que brigar ali, entendeu? Muitas vezes como afiliado, né, assim, eu trocando só para vocês entenderem, né? O cara diz, não, você está começando, então começa com ticket baixo. Cara, não é, porque, por exemplo, você vai ter que pagar para você poder fazer a venda. Sempre bota na cabeça tudo isso. No caso, quando você tem um produto, quando você vende qualquer coisa, vamos dizer, eu vou vender um relógio. Aí você vende esse relógio por R$100, aí você compra ele por 50. Então, no caso, a sua margem é 50, mas não é o seu lucro líquido, porque, no caso, nesse 50, você teve logística, teve outras coisas, você paga aluguel, então você geralmente tem uma base ali, e o seu lucro ali, vamos dizer, foi R$20, entendeu? Na internet, você tem a prestação de serviço. Ah, Fábio, mas eu que faço a minha gestão de tráfego. Beleza, mas você tem o dinheiro que você coloca na ferramenta. Então, muitas vezes, você gasta um certo valor para poder fazer aquela venda. Então, muitas vezes, você colocou uma verba lá de R$10, o seu produto custa R$50. E você, por exemplo, gastou os R$10, conseguiu fazer com R$10, fazer uma venda. Aí você ganha 40, mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes você gastou R$25, gastou a metade do dinheiro. Então, ganhou 25, tá bom. Né? No caso, você ganhou 100%. Né? Mas, no caso, o gasto que você tem o gasto de comprar um produto para revender e ter a margem. Você tem o gasto de investimento na ferramenta e aquela diferença é a sua margem, é o seu lucro, entre aspas, né? Porque dali você paga as suas contas e paga as suas despesas. E o que sobra, no caso, é seu lucro. Então, no caso aqui, ele dá, quando é média, é porque, no caso, é muita gente concorrendo com ela. De média para alta, é muita gente que está concorrendo com essa palavra-chave. Quanto mais pessoas, mais caro fica. Entendeu? Deixa eu tirar essa tela daqui do lado. Aí aqui vem a coisa que é interessante para, em termos de, no caso, você colocar o valor do seu lance. Porque, no caso, tanto o Google como o Facebook, ele é um leilão. Ele, no caso, quem paga mais está no topo. O Facebook, quem paga mais, vai estar na frente. Então, aqui ele dá, por exemplo, o lance na parte superior da página, no caso, as primeiras posições. Aqui ele dá quantas pessoas pagaram
mínimo e máximo para estar na primeira página. Então, ele está dizendo aqui que, no caso, nos últimos, de abril de 2022 até março de 2023, foi pago para estar na primeira página, para estar na primeira página, foi pago R$ 1,94 para essa palavra-chave e foi pago até R$ 5,78 para essa palavra-chave. Mas, Fábio, no caso, esse é o valor, possa ser que agora não esteja, que foi o máximo que pagaram nessa palavra-chave entre abril e março de 2023. Só que no caso aqui, quando você clica aqui, ó, você consegue pegar nos últimos 12 meses, 24 meses, aqui, ó, último mês, entendeu? Então, eu coloquei aqui o último mês, ó, março, ó. Veja agora que no caso, praticamente ele está a mesma coisa. Ele está dizendo aqui que vai entre 100 mil e 1.000, no estado de Pernambuco, ainda está a média, teve uma mudança, uma variação de, 90%, de menos de 90%, está dizendo que na parte superior, o menor preço foi R$ 1,94 e o maior valor, R$ 5,78. Poxa, Fábio, no caso, eu tenho que botar esse valor máximo? Não é interessante, porque, por exemplo, que a palavra-chave pode ser que não esteja pagando esse valor agora. Então, geralmente, né, as pessoas somam. Então, vamos dizer, R$ 2 com 6 dá 8, você bota a palavra-chave aqui de R$ 4. Fábio, mas se eu colocar, por exemplo, R$ 2, na hora que você colocar a palavra-chave lá, no valor de lance lá, ele já faz uma recomendação, ele vai dizer, olha, essa palavra-chave para estar no topo, estão pagando em torno de R$ 13,70. Aí tu, eita, sacada, vou botar R$ 13,70, entendeu? Na hora que você está colocando o lance lá, ele vai avisar isso para vocês. Beleza? Vai aparecer lá uma notificação. Na hora que você coloca o lance, ele aparece embaixo. As pessoas estão colocando para estar no topo X. Aí você pega e coloca aquele valor. Lembrando para vocês, isso aqui é o valor do lance. Quanto você está disposto a pagar para estar no topo. E muitas vezes você não paga aquilo ali, é quanto você está disposto a pagar. Está dizendo que as pessoas estão pagando aquilo ali. Então, muitas vezes você consegue vender, por exemplo, vamos dar um exemplo, você está fazendo um anúncio para uma empresa de celular, e o cara trabalha com iPhone. E, por exemplo, ele trabalha aqui em Pernambuco, onde tem uma loja no shopping. Aí tem a Apple, né, no caso, a fabricante do iPhone, faz um anúncio no Brasil todo para vender, o que acontece? O cara pede, aí leva alguns dias para chegar. E o valor lá, vamos falar um valor aleatório, está 10 mil o telefone. Aí o cara, por exemplo, está aqui, e o cara pegou e coloca o valor 10 mil também, é o mesmo preço. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer um anúncio, aí vamos dizer, a loja dele já tem credibilidade, está no shopping, tem CNPJ, é uma loja física, né? No caso tem credibilidade, ele faz um anúncio e ele consegue estar no topo. Por que ele consegue? Porque ele vai ver o valor que está tendo de lance e vai aumentar o valor do lance. Então, quer dizer que o anúncio dele aparece na frente do fabricante. Então, geralmente, intuitivamente, o cara clica no primeiro, quando clicou, vê uma loja que é no shopping, aí o cara vai comprar. Muitas vezes o cara até conhece, já essa loja já é conhecida. Então, no caso, o cara compra de um cara que compra a mercadoria do fabricante, tem a margem dele e consegue vender na frente do cara que é fabricante, entendeu? Então, aqui no caso, embaixo, ele dá uma relação de possíveis palavras-chave que pode ser bom para o meu negócio. Ele dá a palavra-chave e vai dizendo aqui os valores. Por exemplo, essa aqui custa marketing digital, 2,04 a 5,72. Aí tem essa outra aqui que está pagando 2,12. Então, aqui você vai vendo com as palavras-chave que realmente é bem para o seu negócio e você vai clicando aqui. Eita, Fábio, mas teve aquele negócio que você falou, e se eu quiser pegar essa palavra-chave para fazer um planejamento? Você pode, você clicou aqui no quadradinho, quando você marca, ele aparece aqui essa página azul. Aí está dizendo para vocês aqui, vamos dizer que eu vou colocar mais de uma, vou colocar essa, vou colocar essa, vamos dizer que eu achei que essa aqui é boa e essa é boa. Aí eu vou chegar aqui, isso aqui você fazer o planejamento para você saber mais ou menos quanto você deve gastar. Mas isso aqui não é de regra, isso aqui no caso é uma possibilidade. Ele vai dar o norte, não é obrigado a fazer isso aqui. Muitas vezes você não tem nada, aí você pode chegar, fazer por aqui, ele vai abrir aqui para você criar a campanha, então no caso ele vai fazer sua campanha praticamente configurada para isso aqui, pré-configurada. Então você vai clicar aqui, ó, adicionar palavras-chave para um plano, né? Quando você clicar aqui, ele vai ficar aqui tudo verdinho. Aí você clica aqui de novo, ó, adicionar as palavras-chave. Estou adicionando agora as palavras-chave no plano. Aí, no caso aqui, ele ficou verdinho aqui, ó. Adicionando o plano, adicionando o plano, adicionando o plano. Aí você vem aqui do lado aqui, no lado esquerdo. Aí você pediu uma previsão, né? Aí aqui ele está mostrando, vai mostrar para vocês tudinho. Está dizendo que vai ser maximizar conversões,
Está entendendo que eu posso tocar aqui a estratégia na mesma hora para clique. Então, no caso, ele está me dizendo o seguinte, ó, aqui está dizendo que as previsões refletem nas alterações de mercado. Então, vê que bacana o que eles fazem, isso aqui é poderoso, entendeu? Então, você solicitou algumas palavras-chave e você quer um planejamento para mais ou menos você ver quanto é que vai gastar na campanha. Então, ele está dizendo o seguinte, no plano, né? Você pode gerar até 19 conversões por R$ 620, com orçamento diário de R$ 20. Então, ele está dizendo o seguinte, que no caso, possivelmente, isso aqui não é assertivo, pode aqui não dar nenhuma conversão, mas aproximado vai dar aqui. Geralmente o Google, quando ele pega, por exemplo, que ele pega o serviço de uma empresa, eles fazem por aqui. Eu digo isso porque eles fizeram comigo. Eles viram um anúncio meu, achou interessante, entraram em contato, me deram os parabéns e disse que, no caso, eu ia pagar a gestão de tráfego. Eles iam fazer isso para mim com a equipe do Google. Então, ele disse, ele perguntou o que é que eu queria, se baseou, fez um planejamento e depois jogou para mim e fez, Fábio, não pode fazer tanto para ter essa quantidade de clique que tu quer, porque, no caso, ele se baseou na quantidade de pessoas que clicassem para ir para o meu WhatsApp. Aí eu disse para ele que eu queria pelo menos 50. Aí ele fez, com 50 para ter 50 convenções. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui e criar, vamos dizer, eu estou querendo ter 19 convenções, mas vamos dizer que eu estou querendo ter as 50. Então, no caso aqui, quando eu coloquei R$ 20, então, no caso aqui, é só dobrar. Por exemplo, aqui no caso 19, se eu botar, por exemplo, R$ 50 aqui, praticamente ele vai dar as 50 conversões. Se eu botar R$ 50 aqui, no caso, vou aumentar aqui também, né? No caso aqui está dando 620, mas se eu botar R$ 50 por 30 dias, vai dar o quê? Vai dar 1.500. Então, ele está dizendo 19 conversões com CPA de R$ 33. Eu vou ter mais ou menos 1.100 cliques, vai ter 9.000 impressões, vai ter um custo de 620 com CTR de 11% e um CPC médio aqui, ó, de 60 centavos, entendeu? Então, no caso, quando você pega isso aqui, eu posso chegar aqui, ó, criar uma campanha. Se eu clicar nesse botão aqui, ele já vai pré-configurar minha campanha em cima desse plano aqui, beleza? Só que, no caso, não é bom criar a campanha por aqui, aqui você tem uma base, para depois você chegar lá e fazer, beleza? Então, vamos lá agora para só uma última coisa aqui na parte da ferramenta. Tá vendo aqui na parte de configuração? Quando você, por exemplo, você que tem um site, primeira coisa, antes de subir campanha, faça isso. Pega a tag do Google, clica aqui, ó, para vocês poderem pegar a tag do Google. Por exemplo, você tem um site, e o seu site não tem essa tag do seu gerenciador, entendeu? Aí você vai lá em configurações, desce, clica lá, tag do Google, aí ele vai gerar para vocês o código, que é esse código que vocês vão colocar lá no site. Se foi você que fez o site e fez um elemento, existe um plugin já para colocar de imediato, mas geralmente isso é colocado no cabeçalho, né, na head, na parte de cima do site. Quem trabalha com HTML, ele vai clicar lá, clica no botão que abre o negócio de HTML, clica e coloca o código lá, copia e cola, bota lá, salva, e isso fica lá. Não, Fábio, tem uma pessoa que fez esse site para mim. Melhor ainda, você vai pegar a tag do Google, né, compartilha para ele, e ele, no caso, vai e coloca no seu site. Por que você tem que ter isso? Porque todas as ações do seu site, ele vai vir aqui para a ferramenta, né? Então, aqui, ó, tag do Google, inscrição, papapá, tá entendendo? Configurações, instalar, comunidade no papapá, pronto. Não, instalar aqui manualmente, clica aqui, pronto, só tag essa aqui, ó. Tem um botão aqui já de copiar, por quê? Porque você não pode entregar tudo que tem escrito aqui, bem direitinho aqui, ó, não pode estar faltando nada. Tem que ir do script até aqui, esse vizinho aqui, ó. Quando você chega aqui, copia aqui, aí você tem a tag. Se você tem um cara que fez o site para você, você vai dizer para ele, olha, coloca minha tag do Google dentro do meu site, você copia, manda para ele, ele vai colocar lá, tudo ok. Esse número aqui, esse códigozinho tem que estar dentro do seu site. Quando tiver esse código dentro do seu site, você consegue fazer sua tag manage e todos os acionamentos, tudo vai ser em função do que está lá no seu site. Então, tudo que acontecer dentro do seu site, clicar no botão, rolar uma página, tudo que for feito, abriu a página, um page view, abriu a página, tudo através dessa tag aqui, no caso do Facebook é pixel, tudo que você tiver, entendeu? Tudo que tiver acontecido dentro do seu site, você vai ficar sabendo através daquele. É seu X9, no caso ele é seu espião dentro do site. O cara passou na porta, ele vai ligar, poxa, olha, passou um cara na porta, entendeu? Então, qualquer ação foi feita no site.
ainda tem também os APIs de conversão dentro do site, que são ações que você acha relevante para o seu negócio. Beleza? Queria que você já só ok. Todo mundo entendeu essa parte, tag, onde é que pega a tag? Bom, vamos voltar agora para a campanha, né? Volta aqui, você vai entrar nessa página aqui. Vamos lá criar a primeira campanha, mesma coisa. Quando eu criar aqui, ó, botão nova campanha, clica aqui. Como eu estou com a campanha lá de rascunho, né, ele está perguntando se eu quero voltar para o rascunho da campanha. Quem fez a campanha ontem e quer trabalhar nela hoje também não tem problema, beleza? Se tem alguém aqui, no caso, que eu não sei, das pessoas que estão aqui, deixa eu olhar, pode ter pessoas aqui que não pegaram aula de ontem, não pegaram no começo, por isso que eu estou adiantando, mas basicamente está todos que estavam ontem. Então, recapitulando, essa parte eu vou fazer bem rápido, viu, pessoal? Aqui, no caso, são os objetivos de campanha. Então, no caso, antes de você se preparar para fazer uma campanha, você tem que saber para que você vai ter que fazer uma campanha. Eu quero fazer uma campanha de venda, então você vem aqui, clica nesse botão. Eu quero fazer uma campanha de lead, pessoas, contato, pessoas para entrar em contato comigo, clico aqui. Eu só quero tráfego, no caso, eu quero jogar pessoas para o meu site, jogar para o meu WhatsApp, entendeu? Então, você coloca para aqui. Considerações do produto e marca, alcance e reconhecimento de marca. Esses dois aqui são, você gasta menos na campanha. Campanha de venda e campanha de lead, geralmente são mais caras. Aqui, quando você tiver um aplicativo, aqui, jogar pessoas para ir, no caso, para a sua loja física, locais de promoção. E, geralmente, quando eu vou criar uma campanha, eu crio por aqui. Quando é uma campanha, por exemplo, que é direcionada para um site, no caso, para um site que tenha checkout, né, que é uma venda direta, né? Por exemplo, trabalha com afiliado. Você tem um produto lá, aí você geralmente coloca aqui, configura as conversões, tudo lá bonitinho, e cria a campanha. Eu geralmente crio por aqui, beleza? Então, no caso, vamos colocar aqui uma campanha, vamos colocar uma campanha de tráfego. De tráfego, deixa eu ver aqui, de venda. Vamos colocar aqui vamos colocar uma de venda hoje, né? Colocamos de ontem, vamos colocar uma campanha de venda. Quando você clica aqui, no caso, o Google ele já configura para venda. Quando você coloca para venda, ele já cai aqui, ó, para você já usar a sua meta e pede para continuar. Ontem, quando a gente coloca, por exemplo, para lead, ele vai abrir outra aba. Pronto, aí voltou para essa tela. Ele já pediu uma meta lá, entendeu? Usar uma meta de conversão. Ele está pedindo para a gente colocar alguma. Eu envio de formulário de lead, porque eu coloquei a campanha de venda. Pronto. Vamos voltar aqui. Depois que você clicar lá na campanha de venda, ele vem agora para você selecionar o tipo de campanha. Eu quero vender, mas eu quero vender com que tipo de campanha no Google? Então, existe a campanha de pesquisa. A campanha de pesquisa é aquela que, por exemplo, o cara vai no buscador, pesquisa e aparece lá, relacionado, vai estar lá patrocinado, e ali você clica e vai para o produto ou serviço que você está escolhendo. Tem aqui, ó, Performance Max, né? Alcance públicos-alvo em todo o Google com uma única campanha. É um tipo de anúncio. Rede display é site parceiro. Shopping, quando vocês entram lá no Google, que pesquisam alguma coisa, tem alguns anúncios que ele aparece com as fotos, ou aparece com os vídeos, tá entendendo? Aquilo ali é o shopping, entendeu? Então, o cara coloca ali o anúncio, ele coloca ali alguns, e coloca aqui uns quadradinhos, fica embaixo, tá entendendo? Deixa eu ver se tem algum aqui para eu exemplificar para vocês. Pronto, aqui, ó. Os anúncios de shopping é isso aqui, ó. Eu botei loja de roupa, mas apareceu, acho que cabide, né? Então, no caso, rede de pesquisa é esse anúncio aqui, entendeu? O que a gente fez ontem e o que a gente vai fazer hoje. Anúncio de shopping, você consegue colocar isso aqui, ó. Entendeu? Até me lembrei agora, ó, tá vendo? Aqui embaixo tem também, ó, loja, moda online, papapá, roupa e calçado. Não é patrocinado, mas ele tem aqui, ó. No caso, ele tem aqui algumas imagens. Isso aqui é anúncio de shopping. Entendeu? Aqui também, ó. Você consegue colocar esses anúncios aqui, ó. De imagem, entendeu? Aí a rede display, no caso, são sites parceiros. Por exemplo, o UOL, Terra, todos esses sites, ele tem um espaço lá que você consegue botar seu anúncio. Então, como é um site que, por exemplo, muitas pessoas passam lá, dependendo do seu modelo de negócio, é interessante ter seu anúncio lá. Beleza? De vídeo, né? De vídeo, são aquelas propagandas que vocês veem no YouTube, né? Quando você acessa qualquer canal do YouTube, antes de você ver aquele conteúdo que você está querendo ver, ele aparece ali um quadradinho
Aí aparece um anúncio e você é obrigado a esperar 5 segundos para pular. Só que existe várias modalidades. Por exemplo, existe esse anúncio que é o TrueView Forex. Ele é um anúncio que ele é pulável. No caso, você consegue fazer o anúncio e 5 segundos ele vai passar, só que se o telespectador não quiser ver seu anúncio, ele vai lá e pula. Esse anúncio é um dos anúncios melhores que tem, no caso ele é um dos mais baratos. O clique começa com 17 centavos, tem um clique que chega você a ficar com 1 centavo pelo clique. Ainda tem outra vantagem, por exemplo, se você passou 5 segundos lá e o cliente pulou, você não paga. Você só começa a pagar depois de 20 segundos. Tanto é que o anúncio, a duração do vídeo tem que ter 30 segundos. Então, no caso, 15 segundos o cara olhou o vídeo lá, e depois ele pulou, 15 segundos é uma eternidade, né? No caso ali, muitas vezes você já falou que é o seu negócio, e são justamente aqueles 5 segundos que é o que você faz na copy para poder reter aquele usuário, para, no caso, ele ficar e clicar no Saiba Mais para ir para onde você direcionou, para o seu WhatsApp. Geralmente o WhatsApp não, porque no caso, esse TrueView Forex você não consegue colocar para o WhatsApp. Você consegue colocar, por exemplo, uma pré-sell, e na pré-sell o cara clica no botão e vai para o WhatsApp. Geralmente tem que ir para o site. Beleza? Só que também, esse tipo de anúncio, tem uns que você, por exemplo, entra no YouTube, quando você está lá, você não tem o botão pular. Tem um anúncio que ele é não pulável. Você paga esse anúncio também, é um pouco mais caro, e ele passa alguns segundos, e você tem que ver toda a propaganda, e não consegue pular. Entendeu? Você consegue também colocar isso aí. Mas o TrueView Forex, que é aquele pulável, você faz aqui, quando você quer fazer uma campanha de vídeo. Por exemplo, lá eu coloquei lead, mas eu podia botar tráfego, colocar aqui campanha de vídeo, e fazer isso aí. Discovery ao lado, ao lado do... Quando você chega no YouTube, ele fica o central, que é aquele que está passando, e do lado ele tem os recomendados, e em cima ele tem um anúncio ali, entendeu? E tem os outros anúncios embaixo, que tem o Discovery e tem o Discover, né? São 2 tipos de anúncio, que um você coloca embaixo, outro coloca em cima, embaixo tem os relacionados. Mas a propaganda, a publicidade não é nos relacionados. As publicidades é o que fica o primeiro, em cima. Quando você entra no canal do cara também, quando você acessa o YouTube, geralmente no celular, quando você acessa o YouTube, antes de passar o que vem no buscador, ele tem um anúncio primeiro. Você acessa o YouTube, tem aquilo ali. Então, aquele anúncio ali, você consegue fazer aqui, Discovery. Beleza? Então, vamos colocar o direito de pesquisa. Entenderam, pessoal? Todo mundo? Dá um ok aí no chat. Todo mundo entendeu o que eu falei? Espera aí, no caso, eu estou vendo aqui a mensagem. Aí o cara está perguntando o seguinte, as conversões significa as pessoas que são a sua persona da campanha. Não. As conversões são as ações. Por exemplo, eu coloquei uma conversão e essa conversão ela está na minha página obrigado. Então, no caso, a minha conversão foi a venda. Mas a minha conversão pode ser, por exemplo, a pessoa ir para o WhatsApp. A conversão é a ação, não é minha persona. No caso, é a ação, que eu acho que é interessante para o meu negócio. Então, por exemplo, eu posso ter uma conversão, vamos dizer, eu estou falando em um site de produto, né? Você tem um site de venda, você fez um anúncio, clicou e caiu naquele site. E você tem um vídeo que ele vai explicar, que não vai precisar de você para nada, o vídeo que vai esclarecer para ele o seu produto ou serviço, e ali, no caso, ele vai fazer a venda. E o seu site, muitas vezes, rolando, tem muitas coisas lá de gatilhos mentais, e todo canto tem aquele botão, comprar agora, comprar agora, comprar agora. Você clicou. Quando você clicou naquele botão, você iniciou uma atividade de compra. E ali eu posso colocar uma conversão. No caso, eu acho que é interessante para mim também, pessoas que, por exemplo, depois que viram o meu vídeo, clicassem no botão. Ele teve uma atividade de compra, né? Então, essas pessoas, por exemplo, vai lá, vai clicar e já vai direto para colocar a forma de pagamento. Ele começou a preencher e, por algum motivo, ele não comprou. Então, no caso, eu tenho como saber, através desse botão, o porquê ele não comprou. Porque se ele comprou, ele vai clicar na inicialização de compra, vai para o checkout, coloca os dados do cartão e clica comprar. Quando ele compra, vem a página obrigado pela compra. Ali vai ter um API de conversão, e ali pode ser a conversão de venda, entendeu? E eu posso ter uma conversão também de ação de inicialização de compra. Pode ser uma conversão para mim também, entendeu? Clicar no botão do WhatsApp pode ser uma conversão para mim. Uma pessoa que, por exemplo, está buscando lead, no caso, ele colocou um formulário lá, porque ele acha interessante que aquelas pessoas ali colocam o questionário e depois ele vai selecionar. Então, para ele, aquilo ali pode ser uma conversão,
entendeu? No caso, ele pode ter, por exemplo, no site, um agendamento, entendeu? E, no caso, a pessoa colocou os dados ali de agendamento, aquilo ali pode ser uma conversão. Então, conversão não necessariamente pode ser uma venda. A venda também é uma conversão. Mas, no caso, qualquer outra ação que ele colocar, que ele acha que é interessante para o negócio dele, também é uma conversão. Beleza? Fui claro em termos da conversão. Vamos caminhar. Entenderam todo mundo nessa parte? Pronto. Então, no caso aqui, para fazer o anúncio, você vai lá, pega o objetivo da sua campanha. Qual é o meu objetivo? É de venda, de lead, né? Reconhecimento de marca, é tráfego. Colocou lá. Aqui ele vai colocar o negócio da meta, mas você pode apagar isso aqui, pode passar por isso aqui e depois fazer, ou pode fazer por aqui também. E depois você vai pegar o tipo de campanha. Então, no caso, eu quero fazer de pesquisa, que é aquele lá. Então, no caso, eu clico aqui, ó, rede de pesquisa. Aí, no caso, ele vai colocar aqui, ó, depois que a pessoa fizer a ação de clicar, né, qual é a meta? Eu quero que o cara vá para o meu site. Então, por exemplo, você tem um site, aí você clica aqui, que vai visitar o seu site. E aqui, ó, você coloca o site da sua empresa. No caso a minha, eu colocaria Step Up Cursos. Na hora que ele clicar no anúncio, ele vai para o meu site. Beleza? No caso, eu quero que na hora que ele clicar lá, eu quero que o cara ligue para mim. Então, tá aqui ligação telefônica. Você vai colocar aqui o 55, né, Brasil, e vai colocar aqui 081, se for Pernambuco, e o telefone. Beleza? Visita na loja. Você pode colocar aqui, ó, insira o local na próxima etapa, que ele vai abrir aqui embaixo depois para você colocar o endereço da sua loja. Então, ele clica lá, vai ter o endereço para ele ir para a sua loja, beleza? E aqui download de aplicativo. Clicou lá, quando ver, vai vir, ele vai cair numa página, que lá ele vai fazer o download do aplicativo dele, sem precisar ir para o Play Store. Ou pode se direcionar para o Play Store e já abrir o dele. Então, geralmente aqui o pessoal coloca para site, beleza? Só que eu vou colocar, por exemplo, vamos fazer de conta que eu tenho um site, e vou colocar aqui, por exemplo, o meu site. Aqui o Step Up cursos.com.br. Beleza? No caso, eu coloquei aqui meu site, ele vai ser direcionado para o meu site nessa campanha. Nome da campanha, aquela questão lá, coloca a nomenclatura. Então, no caso aqui, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma campanha. Acho que eu coloquei lá lead, não foi? Deixa eu ver lá embaixo, lá em cima de novo. Então, minha campanha de vendas. Coloquei uma campanha de vendas. Coloquei uma campanha de vendas com objetivo de pesquisa. Objetivo de pesquisa. E uma coisa que eu acho interessante vocês colocarem é a data. Hoje é 20/4/23. Beleza? Então, coloca essa nomenclatura. Então, clica aqui, continuar. Criar uma nova campanha ou concluir um rascunho salvo. No caso, ele está pedindo para eu concluir, fazer um outro. Não, iniciar uma nova campanha. Porque no caso aqui, eu estava fazendo uma campanha, ele está, no caso aqui, me falando se eu quero permanecer nessa nova que eu estou fazendo, porque a outra eu não excluí. Aí vem aquela questão agora do lance. Aquela questão do lance, a gente já foi lá no planejador, né? A gente já foi lá no planejador e eu já sei mais ou menos qual é o lance que eu vou colocar. Então, no caso, quando ele abrir aqui, vai aparecer se eu quero para conversão ou se eu quero para clique. Aí eu vou colocar aqui como minha conta é nova, que eu já expliquei ontem para vocês, conversão, no caso tem que colocar CPA, entendeu? Se eu botar, não, eu vou botar para clique. Ele vai colocar maximizar clique. Por que eu boto para clique? Porque é mais fácil, eu já saí da fase de aprendizado, porque pessoas vão clicar, ele vai pegar o perfil dessas pessoas e, no caso, vai ficar entregando geralmente para elas. Quando eu já tiver com muitas pessoas tendo clique, já tenho mais ou menos um público que está vindo para mim, coloco conversão e fica melhor, beleza? Geralmente, para venda, a gente coloca conversão, né? Mas aí também depende da sua estratégia. Então, bota aqui próximo. Aqui, pessoal, no caso de regra, no caso, desmarca a rede de pesquisa. Por quê? Tu vai fazer uma economia grande, né? Porque o Google, no caso, ele recomenda isso aqui para colocar, porque, no caso, muitas vezes a rede de display, você perde dinheiro. Se você só é rede de pesquisa, faz rede de pesquisa. Quer fazer display, faz só display, que é até bom para teste, você vai saber se é bom ou não. Aqui, muitas vezes, o clique é até mais caro. Então, de cara, logo, tu vai aqui e já desmarca, entendeu? Isso aqui. E essa rede de pesquisa aqui é no site parceiro. Também é bom desmarcar. Melhor colocar pesquisa, só pesquisa.
Porque ali, muitas vezes, você tem pouca verba, vai colocar uma única palavra-chave, ou duas. Então, no caso, você vai ficar esperando pelaquela palavra-chave, o cara digitar exatamente e pronto. Entendeu? Então, é bom colocar. Local, aqui no caso, eu já falei ontem, não vou adiantar tanto. Local, você vai clicar aqui todos os locais, se você for vender para o país, fora do país. Brasil, se for anunciar no Brasil. E seria um outro local, você colocar, por exemplo, cidades, estado, clica aqui. Apareceu o mapinha, clica aqui, ó. Pesquisa avançada. Pesquisa avançada. Você coloca local, vai colocar aqui cidade, vai colocar aqui estado. Fábio, no caso, eu quero fazer em Pernambuco, eu quero fazer um anúncio em Boa Viagem, quero fazer um anúncio em Cajueiro, quero fazer um anúncio em Olinda, quero fazer um anúncio em uma determinada cidade. Aí você bota raio, coloca o nome da cidade, do local, ele vai abrir aqui, no caso, o raio que vai ficar, e você coloca os quilômetros. Por exemplo, botar aqui raio, eu quero fazer um anúncio em Recife. Não vou botar Recife. Local, é bom o cara colocar, deixa eu apagar aqui. Bom, seria local. Aí eu quero fazer, por exemplo, um anúncio em Boa Viagem. Aí aqui de lado tem MI, porque vem padrão, né? Porque Estados Unidos, quando você clica aqui, ó, você coloca para opção, você bota para quilômetro, beleza? Tá vendo que ele apareceu aqui, ó? Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Tem Boa Viagem na Palestina, no Ceará, Boa Viagem do Ceará, Boa Viagem na Bahia. Eu quero Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Aí clica aqui, ó. Vou selecionar ele para cá. Aqui, no caso, ele está em ilha, né? Aí eu vou clicar aqui, ó. Ó, já apareceu aqui, ó. Ele com 20 quilômetros, ele vai pegar quase Igaraçu, ó. Vai pegar aqui, ó. Jaboatão dos Guarará, pegar Recife, pegar Olinda, pegar Igaraçu, Cabo de Santo Agostinho, coloca aqui quilômetro, ó. Tá vendo? E aqui, para você eliminar o raio, só basta você eliminar aqui. Você pode chegar aqui, eu botei lá quilômetro. Eita, Fábio, eu não quero 20, não. Eu quero somente 10 quilômetros. Você bota aqui 10, ó. Quando você quiser botar esse aqui, você vem no lápisinho aqui, ó. Aqui no caso é que você quisesse colocar outro local. Mas no caso eu quero esse mesmo local, que ele está com 20 quilômetros. Eu venho aqui no lápisinho aqui, ó. Aí onde está 20, eu vou clicar aqui para quilômetro. E vou chegar aqui, eu não quero 10 quilômetros. Eu não quero atingir Igaraçu nem nada. Eu quero só botar, ó. Só quero botar 10 quilômetros. Coloco salvar. Aqui essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, ele vai diminuir. Tá vendo que ele diminuiu? Tá vendo que ele diminuiu aqui, ó? Ele estava pegando até Olinda aqui, ó. Quando era 20 quilômetros. Então, agora você vai pegar aqui Recife, Pine, Biribeira, Boa Viagem, Jaboatão, um pedacinho aqui da Várzea. E se eu ampliar aqui, ó, tem que clicar aqui para ampliar. Clica aqui para ampliar. Então, aqui você vai aumentando, vai pegar Afogados, Coab, Imbura. Meu anúncio tá bom, eu quero rodar meu anúncio aqui. Beleza? Aqui você coloca. Quando você coloca o estado, vamos dizer o seguinte, por exemplo, em São Paulo, né? Aí São Paulo, o cara quer rodar um anúncio em São Paulo, mas o cara não quer rodar, por exemplo, em Campinas. Ele consegue, por exemplo, quando ele colocar aqui, quando ele colocar o estado, e depois ele pode negativar por aqui, porque depois que ele colocar, vai aparecer excluir. Beleza? Deixa eu então voltar aqui. Aí eu quero isso aqui mesmo, aí eu vou aqui salvo. Então, no anúncio de venda que eu fiz, né, na rede de pesquisa, as pessoas que estão naquela bolinha azul, que pesquisar, o meu anúncio vai aparecer ali, beleza? Idiomas, aqui no negócio de idiomas, não é que você vai colocar aqui o idioma e vai anunciar para fora do país, não. Quando você quer anunciar fora do país, você vai lá e coloca países e coloca lá Estados Unidos. Aqui no caso, é porque tem pessoas, tem muita gente. Por exemplo, você vai colocar o português, né? Ele já está aqui. Ele já estava embaixo português, inglês. Aí clica aqui, ó. Ele vai marcar. O que isso quer dizer? No caso, tem pessoas que estão fazendo curso, eu já fiz isso, né? Quando eu estava treinando. Também não sou bom em inglês ainda, quando eu estava aprendendo. E você muda o seu dispositivo para inglês para ficar treinando. Muita gente faz isso. Então, por exemplo, o cara mora no Brasil, o cara tem interesse no produto, quando você faz o anúncio, o dispositivo dele está em inglês, aí no caso, como você marca aqui, aí você vai alcançar essa pessoa também. Entendeu? Então, aqui, eu marco aqui embaixo, né, inglês, e aqui eu quero colocar também o português.
Eu, geralmente, eu coloco português e inglês. Tem hora que eu boto inglês, que eu boto espanhol, mas, no caso, geralmente, eu boto português e inglês aqui. Lembrando para vocês aqui, no caso, é o idioma. Aí vou aqui, no caso, segmentação de público, mais configurações. Se vocês quiserem botar mais alguma coisa aqui, aí tem lá aquela questão. O seu produto, o serviço, você precisa de colocar uma data de término. Aqui, no caso, aqui é para colocar a data e início da campanha. Eu, por exemplo, quando faço meus anúncios, eu não coloco data fim. Eu coloco o anúncio e quando, por exemplo, eu não quero que ela rode, eu vou lá e pauso. Mas tem, por exemplo, tipos de anúncio, vamos dizer, você vai fazer um Black Friday. O Black Friday, ele é só no mês de setembro. Então, você faz anúncio naquele período. Aí você já tem a verba, muitas vezes as empresas já destinam uma verba de publicidade, aí fazer, poxa, eu vou gastar 3.100 por dia durante 30 dias. Eu vou botar lá R$100, vou colocar a data do começo da campanha, a data do fim da campanha, e vai rodar aquele valor lá, o Google vai com o meu dinheiro, e vai ali dando as conversões e mandando as pessoas para a tua loja, entendeu? Mais configurações que tem aqui, interessante. Programação de anúncio, rotação de anúncio, isso aqui, quando você for um anúncio, ele fica responsivo. Então, quando você faz um anúncio, coloca lá o modelo do anúncio e coloca lá vários textos, várias descrições. Então, ele vai alternando, ele vai colocando e vendo qual é o melhor, que no caso está impactando mais as pessoas. Programação de anúncio, que eu não falei. No caso, você muitas vezes quer fazer um anúncio em determinados horários, em determinados dias. Então, você tem como. O cara, por exemplo, só quer passar o anúncio dele de 5 da tarde até 11 horas, porque o cara é um delivery. Isso é interessante naquele momento para ele. Então, no caso, ele roda naquele tempo e vai colocar naquela área. Geralmente, eles colocam 8 quilômetros, né? Porque, no caso, muitos trabalham com iFood. E, geralmente, 8 quilômetros, mais ou menos 10 quilômetros ele coloca. E, por exemplo, isso é interessante para ele naquele momento. Ele abriu, já está lá, está anunciando, e a galera está no celular e vê lá, aparece um hambúrguer. Aí o cara clica, cai no iFood, o cara já compra logo. Ou o cara cai, no caso, no WhatsApp dele, ele faz o pedido e manda entregar. Beleza? Você pode, no caso, colocar aqui por vários dias. Por exemplo, vamos dizer que o seu negócio, você só quer passar o anúncio de segunda a sexta. Então, você marca aqui, coloca o horário aqui, de 7 a 10 da noite, de 7 até 6, entendeu? E coloca. Você pode colocar só sábado e domingo, por exemplo, você tem um comércio, sobe sábado e domingo, na praia mesmo, sábado e domingo. Então, ele pode colocar um anúncio dizendo lá que ele tem marisco, tem lula, tem tal comida, caldeirada, e ele colocar o anúncio só sábado e domingo. Então, a galera que está no raio, né, que está mais perto, logicamente está perto, senão o povo vai comer lá, e se ele fizer delivery, ele faz entrega, é o modelo de negócio dele, e aqui ele coloca e eu coloco os horários. O anúncio vai aparecer sábado e domingo, de 7 da manhã às 5 da tarde. Entendeu? E se você trabalha de segunda a sexta, eu recomendo o seguinte: se você trabalha de segunda a sexta, coloca por aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai ser tudo repetido. Fábio, mas é a mesma coisa, não. Porque na hora das métricas lá, tem uma métrica que a gente vai ver que ela dá mais assertiva pelo horário também, entendeu? E se você faz por dia, dá na semana. Só mostrando na prática, porque pela lógica você acha que é a mesma coisa, mas não é. Na hora que quando a gente for ter aula de métrica, né, com isso dá para vocês, como depois que estiver rodando o anúncio, é interessante você colocar, se for colocar um anúncio diário, coloca aqui, coloca os horários direitinho, geralmente sábado você coloca lá, porque isso é meio expediente, coloca um por um, porque lá vocês vão ver que a métrica fica melhor para ver, entendeu? Vou voltar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar sobre essa parte aqui, não. Aí vocês vão aqui, né, próximo. Pronto, aqui no caso é a parte da palavra-chave. Na palavra-chave, se você não tiver a palavra-chave, você pode colocar aqui, no caso, o seu site. No meu caso, já está o meu site, entendeu? Insira o produto. Insira o produto. Se eu não tivesse site, eu colocaria o produto da que a minha empresa vende e me dava uma relação. Vê só a sacada. No Google, eu coloquei meu site lá, né, configurado que eu tinha site, e coloquei lá no começo da campanha site. O que foi que ele fez quando chegou nas palavras-chave? Ele já, automaticamente, já me recomendou um monte de palavras-chave. Entendeu? Então, ele me deu a palavra-chave marketing digital, custo de marketing digital, custo de marketing, custo digital, custo de marketing digital, custo de marketing digital online, de marketing digital, custo digital. Então, ele me deu um monte de palavra-chave, um rolo de palavra-chave que ele deu. Se eu baixar aqui, ó, tem a cacetada de palavra-chave. Aí agora vamos que a Ana me perguntou ontem o negócio das palavras-chave.
Fábio, no caso, um monte de palavra-chave. É melhor botar isso aqui, é o maior erro do mundo. Vai depender da sua verba. Isso aqui é bom, é massa, é muito bom. Mas aqui você tem que ter, ó. Por quê? Porque muitas vezes lá no planejador, cada palavra-chave vai custar um valor. Aí vamos dizer que você tem R$ 50 e o seu clique custa R$ 2. Você tem 25 cliques. Então, por exemplo, quando você tem 10, assim, por palavra-chave, o correto, para você testar aquela palavra-chave, por cada palavra-chave você tem que ter pelo menos 10 cliques. Então, por exemplo, eu só tenho 20 cliques, então eu posso botar 2 palavras-chave. Eu não arriscaria tanto, mas no caso, daria para botar. Por quê? Porque no caso, se só a palavra-chave custa R$ 2, e eu coloquei, por exemplo, R$ 40 por dia, vai ter R$ 20 para 10 cliques numa palavra-chave, 10 na outra. Que não necessariamente possa ser que seja 10 e 10, só se você colocasse campanha diferente com a única palavra-chave, aí não tinha como, eu gastaria naquele canto. Quando você coloca 2, vai depender do que as pessoas estão procurando. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, curso de marketing digital, e coloquei curso de marketing digital online. Aí a pessoa digitou lá, curso de marketing digital online. O cara clicou, comeu R$ 2 meu. Aí outro cara foi lá, curso de marketing digital, aí mais R$ 2 meu. Entendeu? Então, no caso ali, ele vai ver, o Google ele vai identificar qual foi a palavra que mais foi buscada. Entendeu? Para você. Então, quando você bota pouco dinheiro, no caso, essas palavras-chave, por exemplo, você colocou lá R$ 10, então a palavra-chave custa R$ 2, então colocar 5 palavras-chave. Então, o cara digitou beleza, outro digitou beleza, pronto. Aí vamos dizer que teve 5 pessoas que falaram a mesma palavra-chave. E você consegue lá depois, quando você acompanha esse site, ele aparece lá a palavra-chave e quantas pessoas clicaram naquela palavra-chave. Só que você não testou a outra. Então, esse negócio de botar muita palavra-chave é interessante, mas se você tiver uma verba maior. Mas, Fábio, posso colocar? Pode. Fica a seu risco, né? E, por exemplo, se eu subir uma campanha, eu não coloco tantas palavras-chave com pouca verba. Fábio, mas eu tenho uma verba de R$ 100, meu clique lá custa R$ 2. Pode botar 3, 4, 5, tá de boa. Não faz e não enche um monte de palavra-chave, não. Ela diz que é para botar muita sem futuro. Muitos grandes do marketing digital falam isso aí, mas o correto é você não colocar muita palavra-chave, beleza? Se tiver verba, coloca. Se não tiver, coloca 2, 3, tá entendendo? E bota para rodar. E você identifique no seu negócio qual é aquela palavra-chave, aquela palavra que o pessoal procurar, é aquela interessante para você, coloca aquela. Aí você coloca no colchete para a pessoa colocar exatamente aquela palavra. Porque você, por exemplo, pode deixar ela ampla e você colocar uma palavra que, por exemplo, o Google identifique que a sua palavra-chave está ali dentro e aquele cara é curioso, por exemplo, eu boto lá curso, a palavra-chave. Aí o cara lá clicou, curso de inglês. Aí o cara clicou no meu site, chegou lá e curso de marketing digital. Então, no caso, eu não vou vender para esse cara. Então, a palavra-chave quer vir para mim. Então, eu coloco ampla, na intenção, geralmente eu coloco ampla, né? Só que eu já boto um monte de palavra negativa, que é as que eu já sei. Só que o Google ele vai dizendo, coisa que vão clicando, ele vai aparecendo lá aquela palavra, você olha, você vê que não era, você vai negativa ela. Eu tenho um aplicativo telefone do Google, que quando eu estou rodando campanha de pesquisa, eu coloco já algumas palavras-chave negativas, poucas palavras-chave, né, ativa, né, que aqui vai ser usada, e na ampla ele fica me recomendando. Então, por exemplo, muitas vezes tem uma palavra-chave que clicou, que eu olho, eita, não me lembrei dessa, eu vou deixar. Ou muitas vezes eu troco ela até por outra que não está funcionando tão bem. Então, a gente vai otimizando as campanhas dessa forma. Então, recomendado, vai ter player do marketing digital que vai dizer para você, coloca um monte, aí você está lá com R$ 10, com R$ 20. Eu não aconselho você, com pouca verba, colocar várias palavras-chave. Você vai colocar lá R$ 100, coloca lá, dependendo do seu clique. Se você também botar R$ 100 e seu clique for R$ 10, você só tem 10 cliques, entendeu? Então, no caso, bota mais palavra-chave quando tiver uma verba maior. Se tiver pouca verba, coloca o mínimo palavra-chave que você puder. E, se possível, coloca exato, tá bom? Palavra-chave só coloca muito se tiver verba. Se tiver pouca verba, coloca 1 ou 2 estourando. Para cada palavra-chave, bota na cabeça. Tem que ter pelo menos 10 cliques. Principalmente está começando, tá bom? Eu vou deixar como está. Pronto, aqui vamos chegar na parte do que a gente ia fazer da outra semana. Não ia fazer outra semana, não. Eu ia fazer ontem, não deu. Então, vamos correr aqui. Mas aqui, pessoal, basicamente, no caso, você subiu o anúncio de pesquisa, praticamente todos os outros tipos de anúncios é do mesmo jeito. Só algumas coisas que vão mudar, por exemplo, no Google, se você for fazer um anúncio de vídeo, né, aquele vídeo que passa no YouTube,
Você, por exemplo, tem que ter um canal no YouTube, você tem que ter um canal no YouTube, você não consegue pegar um vídeo, transformar ele em URL e colocar na ferramenta, não consegue. Você tem que pegar o vídeo, subir ele para o canal do YouTube, você tem que pegar o YouTube e configurar ele, para ele, por exemplo, integrar dentro dessa ferramenta, que aqui no caso até tem uma ferramenta ali para você liberar, coloca um código lá outro aqui, e ela fica vinculada uma na outra. Aí você pega a URL do vídeo e chega aqui vai ter espaço para botar a URL. É assim que ele aceita. Se você pegar um vídeo e quer pegar aquele vídeo, criar uma URL para ele, para colocar lá, ele não aceita. Só se vir no YouTube. Beleza? Como eu coloquei lá no começo da campanha, eu já coloquei que meu direcionamento era para o meu site. O cara clica no meu anúncio, vai direto para o meu site. Já coloquei o meu site lá, ele já aparece aqui, ó. Quando ele está com esse triângulozinho aqui amarelo, é porque está dizendo que eu tenho ainda falta colocar o HTTPS. Aí você vem aqui, vai ficar azulzinho. HTTPS //. Tá vendo que ele ficou azulzinho e ele saiu aquela restrição que estava aqui. Como vocês viram aqui, ó, aqui em cima, muitas vezes não é tão interessante, mas como vocês já têm uma otimização boa, ele já está me dando aqui que o meu anúncio já está sem quase fazer nada, já está com 74,8 de otimização. Olha que caô. Aqui no caso ele está dizendo que o anúncio está ruim, e agora a gente vai começar a configurar. Já me entregou algumas palavras-chave, ele já que pré-configurou o meu anúncio. Veja só que bacana. Ó. No caso, eu coloquei o site, vê como o Google realmente ele ajuda você a você realmente a vender. Eu, por exemplo, eu coloquei meu site lá, e ele aqui já pré-configurou, por exemplo, aqui ó, com 3, né, no caso, palavras de texto aqui, ó. Porque no caso aqui, ó, mostrando o anúncio para vocês como estava lá, ele colocou, por exemplo, aqui, ó, curso de marketing digital, entre em contato, Step Up. No caso, ele já botou o nome da minha empresa, já colocou aqui para entrar em contato, e tá vendo que ele está mudando, ó? Primeiro está o nome do curso de marketing digital, ó, Step Up está aqui, e entre em contato está aqui, ó. Agora ele já mudou de novo, entendeu? Isso se chama responsivo. Você prepara um anúncio e ele fica trocando o anúncio. Ele me deu aqui já algumas palavras de texto e já me deu aqui algumas descrições, ó. Alguns títulos, e aqui ele colocou curso de marketing digital, presencial, em sala virtual, online, ao vivo. Então, já botou uma descrição. Então, aqui que já praticamente pré-configurou, entendeu? Aqui está pedindo aqui, para melhorar seus anúncios responsivos de pesquisa. Aprimore os títulos e as descrições. Ele já está me recomendando o que é que eu tenho que fazer. Aqui, adicione frases de destaque. Ele já está me dizendo que eu tenho que fazer isso. Se eu fizer, otimiza mais 3% do anúncio. Se eu fizer isso aqui, otimiza mais 11%. Adicionar Sterlink. O que é Sterlink? Eu falei para vocês ontem. É aqueles links embaixo. Tem vezes que ele fica 3 e 3, tem vezes que ele fica abaixo. São as extensões. É interessante colocar. Mas cada extensão dessa tem que ter uma URL diferente. Entendeu? Então, aqui vocês vão colocando. Ó. Geralmente, C já dá de boa, né? Então, por exemplo, eu botei aqui, ó, curso de marketing digital, entrar em contato, é uma palavra boa. Colocar aqui, curso presencial. Eu consigo colocar até 30 caracteres. Vamos dizer, curso presencial em sala virtual. Quando passa de 30 caracteres, isso aqui fica vermelhinho. Então, quanto mais você vai botando, ele vai otimizando mais aqui. Beleza? Quando você termina de configurar essa parte toda, por exemplo, eu não quero colocar, já está 72%. Pronto, ele está dizendo aqui, ó, eu atingi, ó, 32 caracteres, ó. É necessário incluir pelo menos 2 descrições. Eu tenho que botar mais 2. Então, vamos dizer, na descrição aqui, eu posso colocar aqui o curso de marketing digital presencial em sala virtual online ao vivo. Posso colocar aqui, ó, você consegue colocar até 90 caracteres. Aí, quanto mais descrição você colocar, o único anúncio ele vai estar trocando. Então, acho melhor. Então, se puder botar, no caso, seja de boa, mas vocês podem pensar no modelo de negócio, quais palavras, quais descrições melhor você vai colocar aqui. Quanto mais persuasiva, melhor, entendeu? Assim, quanto mais clareza também no seu negócio. Por exemplo, tem lá estacionamento perto de Congonhas. Aí o cara que viaja muito, o cara chega no carro dele e quer colocar porque ele vai viajar de avião. Aí tem lá os anúncios, né? O meu tem 24 horas, o meu tem um desconto, deixe seu carro no estacionamento, a lavagem é de graça. Entendeu? Você vai colocando coisas, vai vendo que o que o seu concorrente está colocando está no topo,
você coloca outras coisas que é melhor que você pode cumprir, e você aí vem para o topo. Quanto mais vantagem, quanto melhor fica o anúncio, ele vai ficando no topo. Aqui também tem a parte de lance, tem a parte de site. Por exemplo, o cara tem site que você não tem, provavelmente você não vai ficar no topo. Sterling que você coloca, no caso aqui, eu tenho um anúncio, isso aqui é descrição, isso aqui é título, isso aqui é descrição, isso aqui é shopping, e vamos ver se tem algum que tem Sterling aqui. Deixa eu botar aqui, ó, faceta. Aqui, ó, patrocinado, shopping, ó. Aí vê só que bacana, ó. O cara colocou como patrocinado, como é que cada desse vai pro topo? Colocou aqui, ó, bem explicado. Nossa, tudo isso aqui, ó, daqui para cima, tudo é desse cliente aqui, ó, dessa empresa. Onde a gente clicar, lente de contato dental, faceta de resenha, caiu na página de venda. Já caiu na página de venda. Realização de carrinho, quando compra, tem lá da convenção. Já cai direto no Mercado Livre. Aqui. Quando vocês terminarem de fazer essas configurações, vocês publicam, vocês conseguem fazer qualquer outro tipo. Vai depender do seu modelo de negócio. Quando vocês terminarem aqui, tem um botão aqui, ó, da prévia. Ele já tem uma previsão, porque eu já fiz anúncio. Ele está dizendo aqui que eu vou ter 69 cliques semanais, um custo de R$ 479. Só que no caso eu vou ter 69 cliques. Então a probabilidade de eu vender, aí eu não quero isso. Ele está me dando uma sugestão. Eu faço se eu quiser. Entendeu? Só que aqui no caso eu defino seu orçamento diário para esta campanha. Você vem aqui e apaga. Faço, não. Eu só quero colocar 50 conto. Quando eu coloquei lá, ficou faltando algumas coisas, recomendações, entendeu? Toda vez que, por exemplo, você for rodar uma campanha, para minha campanha, no caso, performar, que talvez ela nem rode. Aí clica aqui em ver, aqui ao lado ele já me dá aqui, ó, tá vendo? O vermelhinho aqui, ele está dizendo que a palavra-chave do anúncio tem que colocar lance. No caso aqui, está botando botar mais coisa. Tem 6 coisas que está recomendando, eu só fiz uma. Melhorar seus anúncios responsivos de pesquisa. Ele vai mudar lá, ó. Deixa eu botar aqui ver. Aí você vem aqui no lápis, ó, vai abrir de novo os anúncios. Aqui eu adiantei para colocar, mas eu vou colocar aqui mais coisa. Ele está pedindo que é para colocar mais título. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, curso, método, fácil, online, 10 vezes de... Aqui, por exemplo, na hora ele vai modificar para melhorar seu anúncio, ele performa melhor. E a pontuação aqui vai aumentando, ó. Entendeu? Então, posso colocar várias coisas. Coloca aqui também, ó, porque não está aparecendo, mas tem hora aqui que ele aparece ideias. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu botei aqui, tá vermelhinho. Tá. Dizendo aqui que eu coloquei muita. Eu passei aqui, era para 30, acho que tem 32. Adicione títulos, vê ideias. Ele aparece aqui, ó. Personalize os títulos, vê ideia. Personalize as descrições, vê ideias. Sugestão disponível, vê ideias para criar anúncios de pesquisa eficaz. Vamos ver aqui se ele tem mais dica. Então, vamos pular aqui. Então, no caso, a qualidade já está média. Quando eu colocar outra descrição lá, quando voltar lá, o anúncio já vai estar bem melhor, né? No caso, com certeza ele vai passar. Inclua palavras-chave bastante usadas. No caso aqui, vim aqui nas palavras-chave que ele recomendou. Tu é doido, não. Vamos ver aqui, aprenda mais digital, não. Vou tirar metade daqui. Ele está me mandando mais. Ele vai até tirar a otimização aqui, mas não tem. Por exemplo, curso gratuito, não é interessante, já tiram. Curso de marketing digital gratuito, tiro daqui também. Daqui já encheu, ó. Ele está pedindo para personalizar as descrições. Então, no caso que eu vou botar aqui, vou me lembrar. Tá vendo, pessoal, que muitas vezes para você fazer seu anúncio, você bota um planejamento. Aqui, no caso, o anúncio está bem melhor do que estava antes, né? Sterlink, vamos colocar algum aqui, ó. Sterlink, frase não quero. Sterlink. Ele vai dar BO, porque no caso já tem um site ali já primeiro, mas talvez dê certo aqui. Pedindo para botar um novo Sterlink. Aqui vai aparecer, liga agora. Então tá de boa. Clica aqui, ele já está salvo lá dentro. Salvar. Voltou para cá. E aqui ele vai aumentando, tá vendo? Ele tá azulzinho aqui, ó. Quando você configura tudo do jeito que ele pede, aqui do lado aqui está dizendo o valor do orçamento, ó, que eu estou colocando, o custo semanal, 350, papapá, pronto. Aí você vem aqui para baixo, próxima.
Deixa eu ver aqui, pronto. Está dizendo que vai botar um orçamento, R$50. Definir que é mais, vamos para a próxima de novo. No caso, ele está botando aqui mais coisas aqui, mas vamos dizer aqui que essas recomendações que ele está mandando eu não vou seguir. Pesquisa, tipo da campanha, objetivo de venda. Objetivo de venda. Deixa eu ver aqui. E, ó, seu anúncio tem problemas que vão impedir a vinculação dele na pesquisa do Google. Vamos dizer aqui porque ele está dizendo que podia, mas vamos ver se lá embaixo, palavra-chave tem 11, anúncio, orçamento, problema relacionado à política, está dizendo. Eu botei um anúncio para rodar, ele está dizendo aqui que está vindo problema de política. Não é permitido o uso excessivo de letras maiúsculas nos textos de anúncio. Pode ver que o meu eu coloquei tudo minúsculo. Tudo minúsculo, 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 minúsculo. Uma coisa que, por exemplo, ele liberou a mesma coisa do WhatsApp. No caso, ele tem lá o botão de etiqueta, quando tu manda em massa, ele dá um show do bando no cara e não dá entrega, né? Então, é maiúscula. Vou botar aqui, apagar tudo aqui, ó. Vamos ver agora se lá, com essas mudanças que eu fiz, troquei já as maiúsculas, troquei por minúscula. Eu liguei agora também aqui, ó. Próxima etapa, quando você clicar em salvar, ó, será revisado para garantir as conformidades com as políticas do Google, ADS. Continuar. E publicada. A teste, pessoal, você colocar todos os seus dados. Olha, tá vendo? Ó? Deixa eu ver aqui, já está me dando a recomendação aqui, não publicou não. Anúncio. Revise o problema que estão impedindo a exibição dos seus anúncios às pessoas. Criar a campanha. Ele já está vendo na política, no caso, para ver se vai impor ou não. Impressões próximas, cliques próximos. Vem aqui, ó, status. Status de faturamento inativo. Por quê? Porque eu não coloquei forma de pagamento lá. Ó. Mas ele ainda está analisando as coisas. Ó. Aqui no caso, acompanhamento de convenções ativo. Estratégia de lance está ativo. O status da campanha está qualificado. No caso, o meu anúncio não está fora da política, tá vendo? Qualificada está me pedindo, porque no caso, não é possível vincular seus anúncios porque falta informações de faturamento. Não vai subir porque eu não coloquei cartão de crédito, não coloquei nada. Pronto, faltando. Viu, pessoal? Eu estou disponível, sábado, domingo, não tem problema, não tem horário para mim não, beleza? Forte abraço aí, todos ficam com Deus, boa noite.